Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos com gratidão por mais esse dia na nossa vida, e em especial o dia do Senhor, que separamos para buscar a tua presença agora como irmãos em Cristo e meditar na tua palavra e buscar do Senhor, ó Deus, orientação para a nossa vida, descanso no Senhor para todas as nossas aflições, aquilo que anseia o nosso coração. E como é bom, ó Deus, termos a nossa memória, as lembranças de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, especialmente em momentos assim. E nós confiamos, ó Deus, no Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, no teu poder agindo nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe o Edme e a Beth na condução, na direção agora desse estudo, que eles, como instrumentos do Senhor, ó Deus, sejam usados para o nosso crescimento espiritual. Abençoa também aqueles que vão dar, as pessoas que vão dar o seu testemunho essa manhã, e que em tudo isso o nome do Senhor Jesus seja glorificado, seja exaltado, e a nossa vida, Deus, pela tua bondade e misericórdia, edificada nessa manhã. Abençoa, Deus, os nossos queridos, onde quer que estejam, especialmente aqueles que passam por luto e por doenças, e que te tiram tantas vezes a tranquilidade e a condição até de te servir melhor dessas pessoas. Abençoa cada um deles e supre como o Senhor nos promete, ó Deus, em Cristo Jesus, cada uma das necessidades dos nossos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos passar a palavra, né, para a Jaqueline, para iniciar com o testemunho dela. Se tivermos tempo, a gente ouve, né, o segundo testemunho. Jaqueline, vamos ver se a sua internet hoje ajuda aí. Bom dia, bom dia. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Ok, então eu preparei, tá? Então acho que vai ficar mais tranquilo, porque eu escrevi. Graça, misericórdia, bondade e perseverança são palavras que definem minha caminhada com Cristo. Nasci em um lar cristão, mas isso não significou que já me encontrava salva do pecado. A graça de nascer em uma família cristã me possibilitou conhecer Cristo e seus ensinamentos, desde o meu nascimento. E à medida que eu crescia em estatura, crescia também no conhecimento de Cristo e crescia também o desejo de, dia após dia, andar em seus caminhos e fazer a vontade dele. Aos 14 anos, com a certeza de que Cristo era o meu Salvador, e eu precisava desesperadamente de que ele fosse o meu justificador, fiz a minha profissão de fé. Alguém poderia dizer que seguir a Cristo e fazer a vontade dele também tenha sido muito tranquilo para mim, tendo em vista toda essa conjuntura da família, familiar favorável. Mas devo lhes confessar que não foi tranquilo. Mesmo sendo salvo em Cristo e com essa convicção no âmago do meu ser, muitas vezes comportei-me por um modo que não foi digno do Evangelho de Cristo. Isso na faculdade, quando muitas vezes eu colei e eu me sentia péssima com isso, né? No namoro, quando eu decidi não namorar rapazes cristãos da minha igreja, porque eu tinha como pessoas que não queriam estudar, que não queriam isso, e eu fui namorar rapazes não cristãos. Na escolha do casamento, quando mesmo eu tentando fazer valer a minha vontade, eu falei, não, Claudioni, ele vai se converter, eu vou falar de Cristo para ele, né? E me casei, mesmo ouvindo, falando, pensa direito, né? Gente, sofri, outra coisa importante, e nas ideias humanistas que cultivava sempre querendo adaptar o cristianismo ao que a racionalidade humanista me apresentava. Sempre quis fazer essa coisa de adaptar o cristianismo àquilo que o mundo estava me oferecendo. Sofri as consequências de ter querido que a minha vontade prevalecesse em vez de submeter-me à vontade de Deus. E por meio do sofrimento, fui enxergando que conhecia Cristo, mas não vivia por meio dele e nele.
O câncer em 2000 foi um momento em que, mesmo na igreja, trabalhando ativamente nela, porque eu nunca me afastei, sentia-me como que anestesiada na fé, estagnada. Deus usou essa doença para restaurar a alegria da minha salvação e me fazer depender dele, a me sentir, a não me sentir autossuficiente e independente. A marca que ficou, porque eu tenho uma marca da cirurgia, eu me lembrava da apóstolo Paulo, para todas as vezes que eu quisesse fazer a minha vontade, eu me lembrasse que eu devo me submeter à vontade de Deus. Eu sempre olhei essa marca aqui, física, como isso. Autossuficiência, independência, indignação são pecados com os quais ainda luto, sempre. Jaqueline está mudando, mas o processo não acabou. Queridos irmãos, no câncer, nas dificuldades que eu encontrei ao longo da vida, nos conflitos que passei e ainda passo no meu casamento, hoje eu vejo como a maravilhosa graça de Deus me alcançou desde a minha infância, sempre me protegendo de muitas coisas que eu tinha certeza que poderia ser pior, mas o favor imerecido de Deus me alcançou e me protegeu. E tem me ensinado a não viver independente dele, a não ter autossuficiência, saber que a minha suficiência vem de Cristo. Deixa eu só pegar essa parte. Um versículo que eu sempre tive comigo foi o seguinte, que tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. E se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Sou grata a Deus pela vida dos irmãos, dos pastores e irmãos da primeira igreja, os meus irmãos que na minha adolescência e mocidade, muitas vezes, eu sempre, graças a Deus, quando o mundo me falava e eu estava tomando decisão, vi um irmão e me falava, olha, admoestava e falava, Jaqueline, é assim. Muitas vezes eu deixei porque eu não ouvi, e muitas vezes, irmãos, dentro da própria igreja, eu ouvia conselhos que não eram bíblicos. Esses sofrimentos pelos quais eu passei, eu agora, aos 54 anos, quando eu vejo na igreja pessoas que estão caminhando por aquilo que eu andei, aquelas veredas que eu andei e que trouxeram sofrimento para mim, eu me sinto na responsabilidade. Quando apóstolo Paulo fala que as mais velhas ensinam as mais novas como andar corretamente diante de Cristo, eu sinto essa necessidade profunda no meu coração de usar esse sofrimento pelo que eu passei, que Deus tem me transformado. Eu tenho sentido isso. Eu já não sou a Jaqueline que era, eu sou uma obra em construção. Eu estou ainda sendo, mas pelo favor imerecido de Deus, pela graça dele. Eu sei e quero isso no meu coração, que Deus vá mudando e assim, cada dia mais, até, como diz sempre Maria, até o pleno conhecimento de Cristo, até o dia de Cristo. Sou grata a todos os irmãos. E eu quero aqui na pessoa de Marise, que muitas vezes, quando eu mudei para aqui, eu tive a ponto de desistir do meu casamento, do sofrimento que eu passava, e ela me fazia ver que aqui era um campo missionário. A vida da família do meu marido era um campo missionário. E eu vejo isso, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daquele que ama. Eu me sinto amada por Deus nesses 20 anos de sobrevida do câncer e de ensinamento que Deus tem feito, mudado Jaqueline. Eu ainda não sou o que eu deveria ser, mas graças a Deus eu já não sou aquilo que eu era. Que Deus abençoe. Amém. Muito bom, viu, Jaqueline? Bom ouvir a sua experiência
e a gente identificar, né, os pontos, né, em que trabalhou e está trabalhando, né? E você sabe ainda os pontos, né, que ele precisa trabalhar ainda, né? Sim, Se eu luto te... com eles diariamente, mas de uma forma diligente agora, não displicente como eu andava e tentando sempre submeter aos ensinamentos de Deus, ao exercício da piedade. Muito bem. Nós vamos ver alguns pontos de contato, sabe, entre o seu testemunho e a nossa lição hoje. Então, dando continuidade, hoje o nosso foco recai, né, sobre essa segunda história, né, que é a história de Charlotte, depois da história de Charles, né, que o Ildemar compartilhou conosco. E, apesar dos nomes parecidos, né, Charles, Charlotte, as experiências são diversas. Enquanto a história de Charlotte foi mais específica e delimitada no tempo, enquanto a história de Charles, eu falei certo? Não, você falou Charlotte. Enquanto a história de Charles foi mais específica e delimitada no tempo, a história de Charlotte é mais complexa, confundindo-se com a sua maneira de relacionar com as pessoas, por isso prolongada no tempo, né, da sua vida, né, durante o seu viver. Os pontos fortes dessa história também estão relacionados, como na história de Charles. Esse é o ponto, hein, gente? Olha, por uma reorientação do viver, por uma disposição nova, transformadora do modo de viver. É isso que esses exemplos querem nos mostrar, nos ensinar e nos incentivar, né? Para nos abrirmos, né? Para uma nova maneira de ver, né? Esse é um ponto de contato, né? Com a história da Jaque, né? Uma nova maneira, uma reorientação. Vamos para frente. Charlotte experimenta uma surpreendente mudança de comportamento e mostrando uma intimidade particularmente profunda, né, em seu relacionamento com Deus. Isso a partir de um momento, né, gente? Isso a gente identifica que é o fruto da santificação, né? E é o que nós estamos buscando, né, com esse estudo continuado desse livro, né? Capítulo após capítulo aqui. Estamos chegando, né, no final do livro e a nossa oração é no sentido de que cada um de nós aprofunde nesse processo e passe a experimentar as bênçãos que esse processo promove, né, no nosso viver. Esse é o nosso objetivo, né, buscar a santificação. Naquela proposta de apresentar o seu testemunho, o que nós também estamos praticando aqui, né, e já vimos outros testemunhos, hoje vimos o da Jaqueline, se Deus quiser, hoje ou domingo que vem ouviremos o segundo testemunho, que é o da Deis. Parabéns, viu, Deis, pela sua disposição. Charlotte relatou no testemunho dela o seguinte, eu vou ler para os irmãos aqui. Abre aspas. Estou... Lê para a gente, Beto? Onde é que tá aqui? Começa aqui, ó. Tá. Tenho voltado muito a Isaías 51, 12, 13b e 15, 16. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temos o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e a quem temes continuamente? Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, fundando nova terra e dizendo a Sião, tu és o meu povo.
Isso me faz lembrar, isso me faz lembrar que este mundo não é confortável, entre aspas, e me assegura que Cristo é o único e verdadeiro consolo. Apesar daquelas coisas com as quais tento me preencher para ter consolo. Essa passagem me incentiva a confiar e a não ter medo do que aqueles que estão ao meu redor pensam a meu respeito. Liberdade de viver de maneira transparente. A consciência de que estou sempre me esquecendo de Deus me faz corar de vergonha. Sou uma amnésica à sua soberania e à sua graça no mundo e em minha vida. Esses versículos justapõem muito e unem a grandeza do Deus Criador com a intimidade de Cristo. Ele é incompreensivelmente vasto e poderoso. Ele estendeu os céus e estabeleceu os firmamentos da terra. Ele agita o mar. Ele é o Senhor dos exércitos. E, novamente, no caso de eu ter me esquecido na primeira vez, ele estabelece os céus e funda a terra. E, ao mesmo tempo, ele é maravilhosamente íntimo. Eu sou aquele que consola. Que vos consola, né? Entre aspas. Não consigo menosprezar aquele eu duplo. Ele me fez. Ele coloca suas próprias palavras em minha boca. Sua mão me cobre. Ele diz: você é meu povo. De alguma maneira, a vida faz mais sentido em meio a essa tensão e a esse aparente paradoxo da identidade de Deus. Sinto isso no nível mais profundo do meu relacionamento com Deus. Também sou consolada quando vejo como isso tem paralelo com outras tensões, confusões e contradições, tanto ao meu redor como dentro de mim. Deus não é metódico, todo preto e branco, com linhas retas, adaptando-se em uma caixa, nem eu. E saber disso é uma confirmação e um consolo. Sempre me senti intimidada pelas pessoas e por suas possíveis opiniões a meu respeito. Intimidada por todos, exceto por minha mãe. Mas na semana passada, em uma aula de missões, tive de me segurar, pois eu estava dominando a conversa durante a maior parte do tempo da discussão de 3 horas. Depois de ser cercada pelo temor por todos esses anos de insegurança constrangedora, tudo está vindo à tona. É muito bonito, né, gente, o testemunho da Charlotte. Você falou que ela é missionária. Charlotte é uma missionária, né, é uma estudante, né, de teologia, seminarista, de 20 e poucos anos. E o autor, né, vê na vida de Charlotte, né, uma mudança, algo novo na vida dela. Por quê? Porque ele se aproximou, ela compartilhou o seu testemunho, e o autor agora nos ajuda a compreender melhor Charlotte. Então, vamos aí a alguns pontos, né, desse testemunho. Primeiro, Charlotte sofria a desaprovação em potencial dos outros, em todas as situações sociais. 2. Charlotte convenceu-se de que este é um mundo essencialmente desconfortável. Tensões, confusões e contradições ao seu redor. 3. O autor viu que Charlotte já identificava uma mesquinhez presunçosa em um conflito eclesiástico, né? Em um problema na igreja, né? Havia lá uma mesquinhez presunçosa, né, de alguém que dominava. Bem como ela percebia também um dogmatismo teológico praticado por pessoas rígidas que achavam que estavam com a razão, né, em termos da teologia, e pessoas que pareciam não entender. Ela olhava para aquilo e parecia não entender realmente a Deus, a si mesmas, os outros
e não entendia nem da vida. Ela observava isso na rigidez de alguns líderes dela, né? Devem ser professores lá do seminário dela. Charlotte também identificava uma contradição quando exemplos de hipocrisia e desumanidade no povo cristão eram justapostos a exemplos de honestidade, cuidado e humanidade entre não cristãos. Então ela ficava perplexa, né? Quando via dois comportamentos completamente diferentes, quando ela deveria esperar um tipo de comportamento de um lado e ela via esse comportamento justamente do lado que ela não esperava. Charlotte sentia lutas ligadas ao temor, à timidez, ansiedade, né, social e uma disposição à retração, né? Ela se retraía buscando, né, uma segurança, né, pessoal. Charlotte experimentava, por causa disso tudo, um desencorajamento por causa de uma confusão entre o que está ao seu redor e os seus conflitos internos. Então havia aí um problema entre o que estava acontecendo lá de fora, entre o que estava acontecendo dentro de Charlotte. Então ela tinha essas dificuldades, né, de adaptação com o meio externo. Charlotte experimentava ainda um desajuste com algumas das verdades confortáveis do Evangelho. Ou seja, né, quando havia um conforto, né, no Evangelho, que ela poderia usufruir dele, ela não conseguia usufruir, havia aí um desajuste. A palavra de Deus falava algumas coisas para ela, mas ela não conseguia, né, experimentar dessas verdades. Charlotte valorizava as posturas de sua mãe, que era uma sua amiga fiel. Mas existe algo mais aí que a gente vai ver mais para frente. E, por último, Charlotte identificava falsos confortos aos quais ela se voltava como substitutos fáceis de Cristo, né? E o autor identifica isso como uma automedicação. O detalhe, com por o quê? meio, por meio da comida, do que ela comia, dos alimentos, né? Por meio dos exercícios físicos, por meio de alguns amigos e por meio de novelas. Novelas, seriados, né? E aí a gente vai, tipo, abolivros, para um montão de coisa aí, né, gente? É, isso aí. Automedicação. Então, substitutos, né? A gente começa a buscar onde não vai haver algo que, de fato, vai nos preencher e nos ajudar. Eu quero que o Idemar coloque aí o texto de Isaías 51, que é talvez o segundo slide. Por favor. Por favor, Idemar. Oi, Edmar, eu acho que é o que está na tela, né? Vocês estão conseguindo ver? Não, Porque eu não estou vendo. Lê para a Ah, gente de novo, Idemar. irmãos, estão vendo o slide? Estamos. Eu estou não vendo. consigo. Ah, tá aí, viu? Você quer que eu leia, Edmar, então? Então você lê, por favor, Ildemar. Estou vendo. Joia, gente, eu vou ler então, porque o Edmar não está vendo, eu não sei exatamente por quê, mas eu vou ler. Ó. Ah, o Edmar, você está no celular? Tô. Isso. Aí você tem que girar a tela, que acho que você vai ver o texto, né? Assim, Rafael? Não, né? Girar que eu falo é com o dedo. É com o dedo. Vai passando as janelinhas. Achou? Que vai passando as pessoas até chegar no texto. Mas Não? tem que virar. Tem que virar ele, tem não? Fazer isso? Ah, tá aqui, ó. Achou? Aí. Se quiser, eu posso ler, mas tá aí, não tá? Deixa eu ler aqui. Ok. Vamos lá. Só para a gente entender de novo o texto, né, que tocou a vida de Charlotte. Eu sou aquele que vos consola.
Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E a quem temes continuamente? Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, fundando nova terra e dizendo a Sião: tu és o meu povo. Maravilhoso, né, gente? Esse texto, né? Então, através dele, Deus fala com Charlotte para não temer. E essa orientação, ela amplia, né, intuitivamente para, deixando o medo, passar a interagir com as pessoas, para entrar nos ambientes, para envolver-se com as pessoas, cuidar, falar para as pessoas e mais alguma coisa aí, né, que envolve relacionamento, né? Deus também, através desse texto, fala com Charlotte sobre a verdadeira motivação para corar de vergonha, né? Então ela deveria ter vergonha de se esquecer de Deus, né? Esquecer da soberania de Deus, esquecer da graça de Deus manifesta de uma forma geral, né, para todas as pessoas e de uma forma especial para ela, Charlotte, né? Esquecer do poder de Deus, do que Deus criou, do que ele sustenta, né? Então esse texto fala aí, né, das obras admiráveis, né, do nosso Deus. Através do texto também, o texto fala sobre o verdadeiro consolo da intimidade de Deus e das maravilhas que ele opera no nível mais profundo, né? Então ela lá atrás, né, a gente identificou, né, que Deus são dois no sentido de que ele é um Deus poderoso, criador de todas as coisas e ao mesmo tempo uma pessoa da intimidade, uma pessoa que vem confortar os seus na intimidade do coração. E por último, né, que a fé e a atitude de Charlotte cooperam, né, para a autorrevelação de Deus, uma autorrevelação vívida, né, bem presente, bem íntima, né? Então essas duas coisas, né, a fé e a atitude de Charlotte cooperam para ela se apropriar do que Deus está revelando para ela nesse texto. Quando eu estava lendo a história de Charlotte, assim, uma coisa que me mexe comigo, né? Então, ela falando da questão dela ser amnésica, né? Dela se esquecer muitas vezes de Deus. E tem até um hino que eu gosto muito, eu esqueci de marcá-lo, que ele fala de manhã, enquanto está tudo bem, né? Depois ele fala ao meio-dia, quando os sons do mundo me distraem, né? Não lembro a letra direito, mas como é fácil a gente se esquecer de Deus, né? Quando a gente não se propõe a não se esquecer dele, né? Então, a diligência ali. Bendita hora de oração, Beth. Oi? O hino é bendita hora de oração. Bendita hora de oração. Meio-dia, quando os sons da terra. Isso. Maravilhoso, não é? E verdadeiro. Muito. Qualquer hora pode vir alguma coisa em mim. Sim. Né? E eu estando preparado ali, né, com a palavra, com a lembrança da presença de Deus, né? Então, eu queria registrar isso, a gente está atento, né, para essa situação que é tão fácil de acontecer. Isso aí. Charlotte, meus irmãos, vê a passagem bíblica, né, e apropria-se dela.
Esse que é importante, né, no nosso estudo hoje, né? Apropria-se dela, se coloca na história, né? Charlotte passa a ser a personagem que experimenta aquele relato bíblico ali. Ela se vê ali naquela história e enriquece a história com referências, né? Com alusões à pessoa e à obra de Cristo Jesus, né? Mas a mudança acontece em Charlotte porque nela se unem Deus, a situação de vida de Charlotte, as lutas, né, enfrentadas por Charlotte, e a fé de Charlotte. É quando essas coisas aí se unem, né? A mudança acontece contra, né? Enfrentando o contexto que sempre produziu ansiedade e intimidação na vida de Charlotte, né? Então vai acontecer a partir daí começar a acontecer o contrário, né? Afastar a ansiedade, o medo, a autossegurança dela ali para permitir a participação e os relacionamentos dela. Então surge uma nova realidade para a vida de Charlotte, um envolvimento, né, com Deus transformador, um envolvimento entre o forte Salvador, aquele Deus poderoso, criador, que ela leu lá no texto, e a sua filha carente, que está, né, como o texto falou, corada de vergonha de sua amnésia. Olha que bacana o testemunho da Charlotte, né? Mas vem um profundo consolo, uma nova liberdade para Charlotte viver e falar com transparência, e também uma consciência nova, recentemente, então, sensibilizada para o excesso, para o perigo de falar demais. Então, ao mesmo tempo que ela se liberta para poder participar dos relacionamentos, ela também é recebe, né, uma sensibilidade. Olha, eu não posso falar o tempo todo também, eu não posso falar além do necessário, eu tenho que ter limites e Deus vai me abençoar nesse novo momento, né? Charlotte reencontrou a sua voz, né? E isso registra, né, uma mudança real. A história de Charlotte, meus irmãos, nos ensina várias coisas. Olha aqui. Primeiro, que a mudança é um processo de toda a nossa vida. Você não vai mudar de uma hora para outra tudo o que você precisa, porque o nosso Deus, a graça do nosso Deus é multiforme. Ela é a cada necessidade, a cada momento, cada situação de vida que a gente vai, é a cada harmonização, né, como o presbítero falou ontem, vão surgindo, né, necessidades e Deus vai apresentando a sua graça para nós. No caso de Charlotte, a ação de Deus estava, olha só, reescrevendo padrões que retrocediam à infância de Charlotte. Então, é algo da vida, né? Do que ela desenvolveu durante os primeiros anos, durante a adolescência, durante a juventude. E então Deus estava reescrevendo padrões ali muito consolidados. E o pecado, meus irmãos, o pecado não brota repentinamente, né? A gente sabe, algo chega para a gente acha interessante, a gente abre espaço, a gente experimenta a pontinha, às vezes afasta, mas abre uma brecha aqui, outra ali, mas também a retidão, a correção da atitude pecaminosa também não cai do céu como um fogo
que queima tudo de uma hora para outra, né? Deus vai nos mostrando, nos ajudando a identificar o que precisa de mudança na nossa vida, né? Cada um de nós tem a sua experiência com Deus, tem consciência de algumas dificuldades, e quando a gente coloca essas dificuldades, né, no altar de Deus, Deus vai nos moldando e nos mudando. Mas daqui a pouco nós vamos ter consciência de outras dificuldades que precisam ser trabalhadas num segundo momento, num terceiro momento. Às vezes a gente até tem consciência dessas necessidades, mas Deus escolhe trabalhar uma, outra, né? Oi, Jaque. Betsy, por isso que eu vejo com a leitura constante e diligente da palavra de Deus como o raio-x para que Deus nos mostre onde nós falhamos. A sabedoria de Deus está na palavra dele. Né? Olá, né? Nós só vamos aprender a entender, ter o entendimento e discernimento, essa iluminação para fazer escolhas sábias a partir da palavra de Deus. Não tem como sair disso aí. Tem. É a partir dela mesmo. Isso. Inclusive, ó, você falou, né? Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, às vezes, a gente ouve pessoas que a gente entende que, ou imagina que sejam pessoas tementes a Deus, né? E vão falar alguma coisa de Deus, mas será que o que elas estão falando é realmente Deus, né? Será que é a palavra de Deus mesmo? Sim, se é a sabedoria de Deus ou do mundo, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso também. Porque às vezes você está ouvindo uma pessoa que você acha que é temente a Deus, né? E às vezes você está caindo uma cilada ali. Então a gente tem, por isso a importância da gente conhecer a palavra e tê-la na nossa mente. O livro fala justamente isso, sabe? Da mesma forma que os estudiosos da Bíblia, ou nós que lemos a Bíblia, visualizamos, né, padrões, comportamentos e identificamos, né, temas bíblicos que foram revelados para nós, para a gente tratar desses problemas, dessas dificuldades. Nós e Charlotte, né, a gente aprende também a ver padrões de comportamento e temas que envolvem, né, o nosso viver na reciprocidade aí dos fatores, das situações. E Deus vai trabalhar de forma específica e não em tudo ao mesmo tempo. Deus vai te mostrar e vai trabalhar com você em cada necessidade de uma vez. Primeiro, olha só, primeiro ele vai mudar o coração, né? Depois de mudar o coração, de te convencer, olha, desse jeito aí você vai se afastar de mim. Desse jeito aí você não vai se apropriar das minhas promessas. Então ele vai te mudar o seu coração e depois ele vai mudar as situações relacionais, as situações materiais, né? Os ídolos, né, que a gente sustenta, que a gente nutre, para que Deus tenha o primeiro lugar, né, na nossa vida, né? Charlotte passou a ver a sua nova coragem de falar, interagir, participar como um fruto da ação do Espírito na sua vida. Embora, né, essa mudança não seja uma mudança cujo título, né, está expressamente relacionado lá em Gálatas 5:23, né? Mas o autor fala assim, isso que aconteceu com Charlotte também está lá, ó, contra estas coisas, né? Fruto do Espírito. Não a lei, é fruto do Espírito, fruto da santificação na vida de Charlotte, né? Sem dúvida, né? Outra coisa que o livro destaca é a influência positiva de sua mãe. A influência dela precisava ser acolhida e apropriada de forma madura por Charlotte. Não adiantava a Charlotte achar que era bacana a postura da mãe,
que ela era sua amiga. Só isso não era suficiente, né? Ela precisava, e ela fala isso, né? Depois, para o autor, que ela precisava se apropriar da orientação que vinha da sua mãe, que era uma mulher temente a Deus. Então, parar para ouvir, deixar aquilo ser desenvolvido no seu coração, para que viesse a trazer resultado para ela, né? Ela já tinha lá 23, 24 anos, então ela já tinha capacidade para ouvir o que a mãe falava e aplicar na sua vida, né? Por temer sempre as situações relacionais, Charlotte mantinha-se em segundo plano, criando uma falsa sensação de segurança. Charlotte não participava, pois ela era incapaz de se associar audivelmente. Era temerosa, preocupava-se consigo mesma e também, olha só, não era uma pessoa amável. Charlotte, além de ter medo de entrar, de interagir, quando ela se manifestava, ela não era amável com as pessoas. Em consequência, ela recebia, né, uma força contrária, né, daqueles que estavam próximos dela. Então, Deus foi mostrando isso para Charlotte. Tudo isso faz parte do tratamento. Ela precisava, então, demonstrar amor, ser amável com as pessoas, para que ela fosse uma pessoa livre, para que ela tivesse espaço, para que tivesse oportunidade, né, de participar. Como fruto, né, de arrependimento e como fruto da sua fé, o Espírito começou a libertar Charlotte para ela participar. E o livro fala assim, e soltar a língua. O amor de Deus a Deus, né? E sua obediência a Deus, a ela, agora eram manifestos assim. Participar, interagir, ser amável. Então, ela estava observando, né, o que Deus queria para ela. Então, o amor a Deus e a obediência precisavam se manifestar nessa mudança, né, na vida de Charlotte, Deus, né? Confiar que Deus ia sustentá-la nessas novas situações. Porém, as palavras na tua boca, o texto, né, de Isaías. O texto fala, né, que vai colocar as palavras na boca de Charlotte e vai sustentá-la, né, com a sua mão, né? Protegê-la com a sua mão. Então, uma relação íntima aí, um cuidado bem especial de Deus sobre a vida de Charlotte. Deus nos fez, né, meus irmãos, seres relacionais. Da mesma forma que Deus se relaciona conosco, através da revelação da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, né? Que abriu mão de toda a sua glória e veio viver entre nós aqui, para nos mostrar a vontade do Pai, obedecer à vontade do Pai. O exemplo de Jesus é completo, né? Completo, porque ele também obedece, ele faz a vontade do Pai, embora não fosse usurpar, né? Se ele decidisse, né, permanecer na sua glória. Não, ele abriu mão de toda a sua glória. Então, ele nos dá o exemplo completo. E Deus nos fez seres relacionais. Então, eu até pensei em brincar aqui, né? Abaixo o isolamento social. Sou contra o isolamento social, né? Muita calma nessa hora. Mas é uma brincadeira, né? O isolamento tem que ser responsável no tempo que a gente está vivendo, né? O isolamento não deve acontecer completamente. Deve haver um distanciamento, né? Não um isolamento. Porque mesmo a gente não podendo se abraçar, se reunir como a gente se reunia,
A gente não deve deixar o isolamento acontecer. Temos essas ferramentas de telefone, de Zoom, de Meet, e a gente deve continuar desenvolvendo a nossa comunhão. Nada de isolamento, né, meus irmãos? O isolamento físico, né? É, Não espiritual e relacional. relacional. É na comunhão com os santos é que Deus dispensa a bênção e nos capacita, nos faz aconselhar mutuamente, admoestar. Isso é a comunidade terapêutica nossa, é a comunidade, é a igreja, né? É isso. Que nos ajuda. Eu vejo em todos os momentos. Eu me identifiquei demais com a Charlotte, tá? E vejo que, graças a Deus, por pessoas que, no momento em que eu podia ouvir o mundo, eu ouvi pessoas da igreja e Deus me fez abrir os meus ouvidos para eu me direcionar pela palavra de Deus, pelas pessoas que Ele colocou na minha vida. Então, é muito importante essa questão de estar ali com os irmãos. Isso aí. Sabe? É muito fundamental. Distanciamento da igreja, ainda que seja via aqui, participando igual ontem, foi maravilhoso, a reunião de oração na segunda-feira, que tem sido uma bênção para mim, sabe? Participar dela e estar orando por essas pessoas, porque eu sei que quando eu me preocupo com os outros, Deus está cuidando das minhas ansiedades, né? Dos meus problemas. Então, Isso é muito aí. interessante isso. Jó recebeu tudo que ele tinha perdido de volta, né? Em dobro, quando ele estava orando pelos amigos, né? Sim. Muito bem. E quando Deus alerta a gente, né, Esmo? Para sermos vigilantes, ele fala: sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sim. Ainda não tem se resistido até ao sangue. Então, assim, a gente precisa mesmo do apoio uns dos outros, né? Isso aí. Muito bem. Mas vamos lá. A nova sensibilidade de Charlotte de também se calar quando necessário mostra uma consciência viva, uma consciência sensível e maleável, meus irmãos, que deve ser uma característica da vida cristã, né? Cristo é o nosso exemplo, né? E certamente, né, a gente vê na Bíblia, né, exemplos em que Cristo falou, momentos em que Cristo não falou, sofreu o que tinha que sofrer, enfrentou as dores. Então, a gente também deve, né, buscar desenvolver essa consciência cristã. Né? Tem hora que a gente deve ir adiante, tem hora que a gente deve frear. E isso é uma característica da nossa vida, que deve ser, né, da nossa vida, porque Cristo nos deu esse exemplo. Né? É uma manifestação de sabedoria. Quando você começa a perceber essas coisas, são manifestações que o autor chama de imprevisíveis, que você não programou, mas que o Espírito fala com você. É uma manifestação até empolgante na vida do cristão. E isso traz alegria ao seu coração, porque você fala assim: olha, eu devo agir assim. É dessa maneira que Deus vai se alegrar com a minha postura. Então, olha só que interessante, uma manifestação de uma nova sensibilidade viva, né, maleável, que de repente surge no nosso decidir, né, na nossa como devemos desenvolver posturas novas, né? Elas nos levam a compreender o que Deus espera de nós, tanto que para isso Ele nos capacita. Deus não nos capacita só a falar, Ele nos capacita também a calar, a ser cuidadoso quando necessário. Se deixarmos o Espírito Santo ocupar o nosso coração de verdade, ouviremos a sua voz em momentos especiais, como nunca ouvimos ou nunca experimentamos antes. E, de fato, vai ser como o autor falou, né? Vai ser empolgante isso, porque você vai ter essa consciência, e isso vai te alegrar, e você vai se
se sentir desafiado a buscar mais isso. Estimulado, né? Ao reencontrar, né, a sua voz e também a necessidade de vez ou outra se calar, Charlotte aprende também que a sua cura compreende observar que a sua língua está afiada Olha para quê? para produzir o pecado. Olha só. E que há momentos em que o amor exige calma e recomenda o ouvir. Então, meus irmãos, é um ato de amor. Quando muitas vezes você vai se calar por amor. Você vai se acalmar e ouvir. Então, a gente tem que buscar essa sensibilidade em Deus. Deixar o Espírito Santo nos mostrar. E o Demar, tem 2 versículos aí seguintes. Passa, por favor. Não, passa. Passa. Aí, em Provérbios 17, 28, nós vemos esse ensinamento. Ó. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. O seguinte. Está lá em... Aqui. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Lê a referência bem. Tiago. Tiago, não enxergo, não. Lê lá. Não. Ele mudou. Volta lá, Hilder. Próximo. Não, eu falei Tiago, Tiago fala muito da língua, né? Salmo 19, 7. Vamos lá. Então, meus irmãos, dentro dessa combinação irônica de aprender a falar e observar a necessidade de se acalmar, Charlotte está saboreando o prazer de sair e viver, de não deixar que o medo e os escrúpulos a paralisem, né? Paralisem a sua, seja através de um perfeccionismo paralisante, ou seja, através de um autoexame obsessivo. Então, são coisas que fazem a gente calar também. Mas não é por aí, não é por causa de ser perfeccionista. Eu só vou falar se eu tiver certeza absoluta, ou eu só vou falar se eu fizer antes um autoexame, isso se torna uma obsessão, né? Não é isso, né? A gente não pode deixar o medo nos paralisar, os escrúpulos, né, que a gente tem, desenvolve, nos deixar sem ação, viu? Então ela está saboreando o contrário. E o autor vai citar uma curiosa exortação de Lutero, que Lutero fala assim: peque ousadamente. Olha só que engraçado. Peque ousadamente, né? Ele cita isso, mas com isso ele quer dizer o seguinte: saia para viver, vá experimentar a vida que Deus te deu, mas sempre aberto à necessidade de correção, né? Então, Deus quer que você seja uma pessoa livre e que você o busque, que você prefira o seu caminho, né? Mas com liberdade, né? Com prazer, com alegria de estar buscando aquele caminho, né? Aí, ó, Idemar. O versículo anterior é Tiago 3:2. Você colocou. Tá. Coloca aí para nós. Só consertando a referência aí, gente, é Tiago 3:2, né? Todos tropeçam, porque todos tropeçamos em muitas coisas, né? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Tá em Tiago 3:2. Faltou mudar a referência. Coloca aí para mim: eu vim para que tenham vida, Idemar. É o anterior. Então, é isso aí, ó, que Deus tem para nós, ó. Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O seguinte, Idemar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
João 8, 26, parece. 36. É. Então, meus irmãos, Charlotte aprendeu que as misericórdias do nosso Deus renovam-se a cada manhã. Lamentações 3, 22 a 23. Vamos ler? Seja nas calmarias, seja nas lutas, nas vitórias, nas derrotas, seja nos altos, nos baixos, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, né? Esse é o nosso consolo maior, a nossa esperança, né? Vamos ler aí. Então, aqui, ó, 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, meus irmãos, nós podemos esperar frequentes lições para a nossa vida. É um contínuo aprendizado, né, na presença de Deus. E a gente deve esperar isso de um modo otimista e de um modo humilde também, né, com humildade na nossa postura, né, diante de Deus, né? A própria Charlotte, ela vai dizer coisas das quais ela irá se arrepender, né? Aquele versículo que a gente leu lá, de Tiago 3:2. Ou poderá se ver falando demais, ou se arrepender do que falou, ou se ver falando demais. Outras pessoas poderão não concordar com ela, principalmente quando ela se manifestar discordando de alguém, né? Isso é tão comum, né, gente? Então, ela vai enfrentar resistências, né? Mas isso faz parte, né, da nossa vida em liberdade, né? Charlotte precisou aprender a enfrentar e solucionar conflitos em vez de evitá-los, né? Como é que ela evitava? Eram os remédios, a automedicação, né? É. Tô lembrando aqui, a automedicação, alimentação, aí come sem parar, né? Compulsão por compras, muitas vezes, né? Exercício, aquelas coisas que a gente viu lá atrás. E se afastando, né? Se afastando. Retraindo. E quando você se retrai... Se protegendo, achando que está se protegendo e está se... Você não vai ter relacionamentos. E sem relacionamentos, a obra de Deus na sua vida é incompleta, né? Porque os relacionamentos são uma parte, né, daquilo que Deus usa a nossa vida. Tanto no ouvir, no falar, a pregação do evangelho, nosso testemunho, que nós estamos treinando, né, o nosso testemunho, faz parte do relacionar, né? Então, meus irmãos, ela vai precisar também pedir perdão com mais frequência. Olha só que importante. Certamente ela vai ferir alguns, mas ela vai pedir perdão e vai seguir adiante. Embora possa parecer que Charlotte pecará mais, né, cometerá mais pecados nesse modo de viver, não, na verdade, ela vai pecar menos. Ela vai fazer a vontade de Deus na vida dela. Então, ela vai crescer como filha daquele Deus poderoso, daquele Deus forte, daquele Deus que sustenta na sua mão, que coloca as palavras na sua boca. Então, ela vai se desenvolver, vai se santificar, em vez de pecar mais, né? Importante observar que ela, Charlotte, e cada um de nós, sempre vai necessitar de correção de rumos. Sempre nós estaremos dando passos, errando algumas vezes e corrigindo os nossos passos segundo aquilo que Deus tem nos mostrado. Muito importante essa lição. Deus se encontra conosco, meus irmãos, onde cada um de nós está. Então,
cada um de nós está tendo uma necessidade agora de tratamento através da palavra de Deus. E Deus vai nos encontrar justamente na nossa necessidade. Quando a gente pondera, pensa sobre como isso acontece e por que isso acontece, então é como se atravessasse uma luz nas trevas, como se entrasse a luz onde está precisando de luz, né? A própria revelação bíblica registra isso. E Demar, coloque para mim o último versículo aí, por favor. Olha aí, 2 Coríntios 4, 4:6. 4:6. 4:6, é. Lê para nós aí, Demar. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Então, é uma luz que ilumina a nossa vida, que vai tirar, né, aqueles espaços escuros, escondidos, que a luz vai entrar e vai resplandecer. Então, qual falou lá no início, né, daquele primeiro versículo, né? Deus é aquele que cria e sustenta o firmamento, cada coisa que ele criou, ele sustenta, e agora ele vai recriar, né? Através de uma obra maravilhosa no nosso coração, que é o que a gente chama de regeneração, né? É Cristo vivendo em nós. Então, é a luz de Cristo entrando no nosso coração e nos alegrando e nos motivando, né, a viver de um modo diferente, um modo que alegra o nosso Deus, com liberdade, com transparência, né? Então, quando a gente experimenta isso, quando a gente vê como que isso acontece, a gente se sente motivado, né, a deixar essa luz entrar no nosso coração, né? Das trevas resplandecerá a luz. Interessante que ele mesmo, né? Deus resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória dele, né? Mas apontando, olha, para Cristo, tá vendo? Então, o sacrifício de Cristo por nós, né? É a obra maravilhosa de Deus para nós. É a obra, é a aliança definitiva de Deus conosco, né? É nos apresentando Cristo e a gente aprendendo com como Cristo viveu, tudo que ele nos revelou e não nos abandonou, né? Ainda mandou o Espírito Santo para nos lembrar de tudo aquilo que ele ensinou. Então, a obra de Deus é completa. Então, vamos lá, olha. A própria revelação bíblica registra que das trevas resplandecerá a luz. Tanto lá no início, né, na criação do universo, como na cura da alma doente e ferida pelo pecado, com efeitos no presente e na redenção futura. Então, Deus quer nos recriar, nos regenerar, nos curar dos efeitos do pecado, né, que nos fere, né, que nos abafa, que nos tira dos relacionamentos, que coloca medo na nossa vida. Então, nós temos que viver sem medo, meus irmãos. Nós temos que viver com coragem. Por quê? Porque estamos, né, sustentados pela mão do nosso Deus. Deus oferece a oportunidade da recriação, da regeneração, do novo viver em Cristo. Nesta hora, o próprio Deus brilha em nossos corações e nos desperta a observar a sua glória na face de Cristo. Esse versículo aí é muito rico, né? Que ele resume, né, a obra de Deus através de Cristo. A vida cristã é organicamente viva, porque ela permite a nossa interação com o que está acontecendo ao nosso redor.
enquanto o Deus da verdade, olha só, meus irmãos, que bacana. Então, a vida cristã, ela nos permite interagir, e enquanto isso, Deus entra na cena. Nós não vamos continuar sozinhos ali naquela interação. Então, a gente usa da coragem que Deus nos dá e Deus entra na cena para nos sustentar, para nos abençoar, né? Ele nos escolheu a cada um e ele nos ajuntou para si mesmo e em um experimento que é santo, né? Que é eterno. Deus tem propósitos, né? Lá naquele primeiro versículo ele fala assim: tu és o meu povo. Então você é povo escolhido de Deus. É muito bacana a palavra de Deus, né? Então, meus irmãos, a lição é essa, sabe? Essas histórias, tanto de Charles quanto de Charlotte, nos ensinam alguma coisa acerca dessa dinâmica, né? De como Deus age no nosso viver e o que Ele quer para nós no nosso viver e como Ele nos capacita para isso. Amém, então, viu? Aqui, quando o Esmo falou, né, Deus deixou o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de todas as coisas, e eu lembrei de um texto de Isaías 30, 21, que fala assim, igual a gente falou da importância da palavra de Deus, da gente estar com essa palavra, né, no nosso coração, na nossa mente, da gente se alimentar dela, né? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse versículo me marca muito, porque é impressionante. É desse modelinho mesmo. Você está ali numa encruzilhadazinha ali, você pode escolher, né? Aí vem. Aí o Espírito Santo te fala, traz a sua memória. Ou aquele texto que você decorou da palavra, aquela leitura que você fez, ou uma mensagem que você ouviu, que remete, né, a um texto. Então, o Espírito Santo fala, ele traz a nossa memória, ele nos ensina, e se a gente vai se desviar, ele Muito bem. nos lembra. Dá tempo aí do testemunho da Deise? Só uma coisa, o hino que eu falei, Jaque, não é o Bendita Hora de Oração, não é vigilância e oração. Ai, perdi ele aqui, eu estava com ele marcado. É lindo. É uma oração que eu faço. Tá? É o 194, acho. 194. Não, não é não. Depois eu vou mandar para você, tá, querido? Tá. Ô, Betsy, Oi. esse texto, quando te desviares, é Isaías 30? Isaías 30, 21, que eu falei, gente? Acho que é. Manda Querido, também, Maria. viu? Eu queria sugerir que a gente deixasse o testemunho da Deise para o início da aula de semana que vem, Bem, acho melhor. por causa do horário, já são 10h30. 10h20. Ah, não, 10h20, desculpa. Mesmo assim, né? Eu acho que... O horário que a gente combina é 10h10, né? Pode ser, Deise? Tranquilo. É o Isaías 30, 21, tá, gente? Vamos Ok. encerrar, então, com uma oração, né? Vou pedir aí o Wesley, da Denise, para orar por nós aí, para que essa história de Charlotte, né, que é tudo que ela aprendeu na revelação de Deus, possa produzir frutos na nossa vida também, né? Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade de, mesmo à distância, termos comunhão contigo, ó Pai. Temos comunhão com os nossos irmãos da igreja, da nossa classe dominical tão querida, Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, ó Deus. Obrigado pelo testemunho da Jaqueline. Obrigado, ó Deus, pelo testemunho dos irmãos também que estão no livro,
que tão ricamente, ó Deus, tem trazido, ó Deus, a constante reavaliação, ó Deus, das nossas vidas, buscando santidade, ó Deus. Que o Senhor, cada dia, ó Deus, trabalhe no nosso coração, naqueles pontos, ó Deus, que temos dificuldade, que possamos, ó Deus, colocar Cristo sempre em primeiro lugar, tendo convicção que o Senhor pode, ó Deus, transformar a nossa vida a cada dia, ó Deus. Que o Senhor possa, nesse domingo, continuar falando no nosso coração. Prepara-nos, ó Deus, para o culto de logo mais. Que o Senhor fale a cada família. Abençoa, Deus, tantas famílias, ó Deus, aqui representadas, com problemas de saúde familiar, pessoas com Covid no hospital, pessoas, ó Deus, que precisam do teu consolo. Que o Senhor visite as famílias, ó Deus, aqui. Amém. E pedimos, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor faça presente nesse que é o seu dia, ó Deus. Que o Senhor seja realmente a prioridade do nosso dia, dia do Senhor. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Um abraço, Gente, nós irmãos. vamos correr. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Boa semana. Bom domingo.